Vamos ao debate. Está aí um pouco do exemplo que eu trouxe na abertura, de uma certa inversão de papéis. Hélio, Moraes primeiro falando que a prisão não é colônia de férias. Como é que você avalia? Eu me lembro agora do nosso preâmbulo do Arena. Você mencionando que os punitivistas históricos, geralmente a direita, estão defendendo os direitos humanos agora. E a esquerda querendo punir com o maior rigor possível. Tem um lado tragicômico, tem um quê, claro, de tragicomédia aí. É tragicomédia, mas isso agora, também mostra... Isso é grave. É gravíssimo. E isso mostra que a gente tem que estar no meio. Né? Que não é uma coisa nem outra. A gente tem que observar a lei. E a lei, historicamente, foi construída justamente para dar um equilíbrio nisso. Para que haja uma empatia. Quando for a sua vez, você vai ser tratado de uma forma que a sociedade como um todo, sem ideologia envolvida, concordou. Então, por isso que não pode haver o exagero. Essa é a questão. E por isso que a gente tem que, sim, prestar atenção se os direitos tradicionais estão sendo observados nesse caso. Porque mesmo sendo criminosos e tal, tem que observar direitos. Porque a gente só vai saber se é criminoso ou não depois do julgamento. São suspeitos, né? São suspeitos. E você tem que apontar individualmente quem fez cada coisa. Então, eu acho que aqui esse é o ponto mais importante aqui que a gente tem que observar. Que há criminosos, claro, eu entendi o que você falou. Que há criminosos, claro que há, porque a gente viu aquelas imagens de invasão, de vandalismo, mas as condutas precisam ser individualizadas para que haja a responsabilização dentro das devidas proporções. Claro que há criminosos, vão ser julgados, mas não adianta você dizer é todo mundo criminoso. Você precisa acusar cada um e apontar. Você está lá, o teu processo e tal. A gente precisa ter certeza que isso aconteça de acordo com o Estado de Direito. Agora, Bruno, há uma dificuldade ali também dessa própria instalação, porque foi um crime, de certa forma, atípico, uma invasão de uma horda de maus perdedores nos 3 poderes. Eles foram detidos ali em loco e foram levados ali para um lugar onde estão todos juntos. Quer dizer, você tem a omissão policial, mas agora está sob vigilância um eventual distrato com essas pessoas. Mas é uma situação tanto inusitada também, né? Inusitada, é grave, radical, é extremada, é um desafio para o país, né? E claro que existe um problema operacional. Você Exato. Prender alguns milhares de pessoas e tipificá-las por um crime que é novo no nosso código, foi reformado, não vai ser nada simples e algumas ações elas vão ter que ser improvisadas mesmo, como parece estar acontecendo. Mas eu queria chamar a atenção para a ação hoje, agora à tarde, do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que publicou nota agora à tarde e anunciou que o Ministério dos Direitos Humanos já está ativo para monitorar esses procedimentos para garantir que os direitos humanos sejam respeitados. Eu acho que foi uma atitude que mostrou coerência, né, essa troca de máscaras aí dos garantistas e punitivistas. Ali mostrou a coerência e mostrou sabedoria, porque sabe que o outro lado vai utilizar de qualquer coisa ali, qualquer excesso, qualquer erro, também para deslegitimar, como é sempre feito, né? Então, acho que essa atitude do novo ministro de Direitos Humanos mostrou coerência e sabedoria. A pasta dele, né? E ele corre ali para que o governo justamente não seja acusado da incoerência. Agora, que há incoerência no debate público, nas redes sociais, entre tantos ativistas e parlamentares, inclusive, há. Clarissa, o que você destaca dessa maneira aí de detenção coletiva? Bom, primeiro, são, como a gente está falando aqui, milhares de pessoas, mais, 1.500 pessoas a gente está falando que foram detidas. Ainda não é um processo de prisão, né? Vamos lembrar. Mas essas pessoas precisam ser processadas. Esse processo precisa ser feito. Elas estavam lá respondendo a um chamamento para promover a tal da tomada de Brasília, que resultou numa depredação imensa, de uma extensão inimaginável. Então, sim, elas vão ter que passar por um processamento. Mais uma vez, eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de dados oficiais, antes de tudo, acima de tudo. Claro, eventuais denúncias têm que ser investigadas e averiguadas, mas o que tem essas pessoas estão sendo acomodadas como é possível, com suas liberdades individuais, seus direitos individuais,
ao que tudo indica até o momento, respeitadas. Receberam todo o aparato legal necessário, estão com acesso à defensoria, estão com acesso a itens de higiene básica, e essas pessoas estavam acampadas na rua em nome dessa ação depredatória, né? Então, eu acho que, mais uma vez, se aplica aqui essa questão. Tem que ter muito rigor. O ministro dos Direitos Humanos está certíssimo em ir ali acompanhar isso com todos os detalhes, porque ele também, como autoridade, agora está sob responsabilidade de garantir que esse processo seja feito da maneira correta, seguindo todos os princípios básicos de liberdade dessas pessoas, assim como o Anderson Torres tinha a responsabilidade de garantir a segurança na capital federal. Ele tem a responsabilidade de garantir que esse processo seja bem feito. Me parece, até o momento, pelas informações oficiais, que há um esforço para que isso seja assegurado a essas pessoas. Elas estão sendo detidas, processadas, tendo o celular retido, né, pela informação que foi veiculada aqui mais cedo, e estão sendo liberadas ou presas de acordo com as informações que já se tem até o momento. Tem que fazer esse processamento, desde que elas tenham os seus princípios, seus direitos básicos preservados, ele vai ter que ser feito. Elas não podem simplesmente, olha, como vocês são muitos, vão para casa e tudo bem. Não tem como. Mas entre os direitos básicos está a audiência de custódia. Sim, sim. E isso tem que ser feito. Então, já passou assim, mais de 24 horas. Então, a pessoa que não teve audiência de custódia... Sim, eu acho assim, primeiro, uma coisa, me parece, é a detenção dessa pessoa para processamento, e outra é o processo de prisão. Então, acho que eu também não sou da área, acho que quem lida com o devido processo legal vai poder esclarecer isso para a gente com muito mais critério. Mas existe um processamento burocrático. É como se essas pessoas, né, estivessem sendo agora levadas para a delegacia ainda. Não é eles estão num processo de triagem. Exatamente. Sim, mas a nossa não lei é identificação, Sim, documentação. Identificação, me dá o seu documento. Eu preciso anotar quem é você, de onde você veio, quem pagou a sua viagem. A gente ainda está nesse estágio. Então, não vamos agir como se essas pessoas estivessem sendo presas sem que o devido processo legal fosse respeitado, quando ainda se está no estágio de anotar o nome delas. Não, mas tem um limite de tempo, esse é o ponto. Sim, se você concordo. não está respeitando o limite de tempo... A Defensoria Pública, em tese, pelo que a gente está vendo, está lá para assegurar os direitos dessas pessoas. Estão todos tendo acesso a um defensor público lá? Legal, bacana. Não estão? Vamos ver, tem que olhar, sim. E aí cabe, sim, às autoridades brasileiras, todas elas envolvidas nesse processo, garantir que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos básicos. Se isso for cumprido... não acho que o fato de eles estarem sendo acomodados em um galpão, em colchões, com kits de higiene, com acesso a itens de higiene básico, com a defensoria, com todas as autoridades ali monitorando o tratamento que eles estão recebendo, seja um grande problema. Basta a gente olhar para o sistema carcerário brasileiro. Exatamente. Aparentemente, alguns ficaram com celulares ali. Pois é. E só hoje à tarde né? parece que eles foram coletados, né? Até porque... circulou ali a informação de que eles estavam até produzindo provas contra si próprios enquanto estavam ali filmando e alimentando a documentação que pode servir no processo deles. Eu Como acho fizeram assim, no domingo, produziram muitas provas contra si próprios para poder afetar aquela valentia de estar enfrentando a lei, a justiça, etc. Muitas dessas pessoas ainda não foram presas, elas estão sendo processadas, elas estão sendo identificadas, estão mostrando o RG. Então, eu acho assim... São 1.500 pessoas, tem que ter um tempo para esse processamento e, infelizmente, é o preço que se paga pela barbárie que foi cometida em Brasília com anuência, omissão, conivência de muitas autoridades e que tem que também ser responsabilidades. Obrigado, Clarice. Vou precisar avançar aqui.